Hello, English students. Welcome to your English class number 22, intermediate level. Open your PowerPoints and go straight to slide number 2, where you're gonna find artigo definido de. Quando usar? Muito bem. Vocês sabem, né? O de, ou de, ou de, dependendo de como você quer falar, ele é um artigo que significa o, a, os ou as. Então, ele é um artigo que pode ser usado no feminino, no masculino, no plural e no singular, tá? Então, ele tem essa tradução. Normalmente, ele vai ter uma tradução, um uso muito parecido com o nosso uso em português. Então, quando a gente estiver aqui falando de quando a gente usa, vocês vão ver que vão ser nas mesmas situações que a gente usa em português, tá? Então, vocês acompanham aqui, mas basicamente seria como traduzir ao pé da letra, tá? Quando a gente usa em português, nessas situações que a gente vai usar em inglês também. Agora, tem situações em que a gente usa o ou a em português e não usa em inglês, e isso que a gente vai ver mais pra frente. Mas por enquanto vamos nos concentrar em quando a gente usa, tá? Então vamos lá. É bem parecido com o português. Exemplo 1. Here's the book I promised you. Here's the book I promised you. Então aqui está o livro que eu te prometi. Igualzinho em português. Example number 2. How are the kids? How are the kids? Como estão as crianças? Como estão as crianças, né? As crianças aí, o the que está representando, né? The, as. Example number 3. My guitar lessons start tomorrow. I heard the teacher is great. My guitar lessons start tomorrow. I heard the teacher is great. Então aqui tá falando, as minhas aulas de violão começam amanhã. Ouvi dizer que o professor é ótimo. O professor, the teacher, ok? Então até aqui, tranquilo, né, gente? Mesmo uso do português, sem problemas. Vai continuar também assim na parte 2, part 2, slide number 3. Então aqui, para falar algo que já foi mencionado numa frase anterior. Example number 1. I live in a nice building. The building has 20 floors and 2 elevators. Então, eu moro em um prédio bom e aí eu tô falando do prédio de novo. O prédio tem 20 andares e 2 elevadores. Então, esse o prédio, né? The building, igualzinho em português. Example number 2. It was a great bar. The bar even had live music. Então, aqui tá falando, já falei do bar, né? E eu quero acrescentar mais informações. E aí eu falo the bar. O bar tinha até música ao vivo, né? Had even live music. Para se referir a algo que representa um grupo todo ou uma categoria. Example number 1. The Swiss Alps. The Swiss Alps are great to spend a honeymoon. The Swiss Alps are great to spend a honeymoon. Então, os Alpes suíços, né? Um grupo de Alpes. Então, aqui a gente usa o the, que a gente usa em português também. Example number 2. The Republicans complained about the election results. Então, os republicanos, é um grupo de pessoas, né? Então, os republicanos, the Republicans, complained about the election results, ok? Muito bem, então esse aqui é só uma parte, vamos continuar. Slide number 4, part 3. Quando nos referimos a algo que é único e supostamente conhecido de todos, como por exemplo, esse aqui, ó. The moon. The moon is an inspiration for poets. The moon is an inspiration for poets. A lua é uma inspiração para poetas. Com adjetivos que representam uma classe de pessoas. The French are known for their culinary abilities. The French are known for their culinary abilities. Então, os franceses, né, uma classe de pessoas, né, os franceses são conhecidos por suas habilidades culinárias, né? The French.
antes de superlativos. Então, superlativos vocês lembram, né, que a gente fala o maior, o pior, o mais barato, o mais caro, o mais feio, o mais limpo. Então, quando a gente tem uma frase no superlativo, a gente tem que ter o artigo antes do adjetivo, né? O mais, a mais. Então, a gente tem o the em inglês também sempre acompanhando. This is the best restaurant in town. This is the best restaurant in town. Esse é o melhor restaurante na cidade. E vocês já ouviram alguém falar assim, this is the best, ou the alguma coisa? Vocês ficaram pensando se a pronúncia estava certa, o que tinha de diferente. Então, quando a pessoa fala the, ela só quer dar uma ênfase. Então, é o restaurante. A mesma coisa que a gente fala em português, assim, a balada. É o filme. Então, quando eles querem dar ênfase no artigo, eles vão falar the, por exemplo, né? The best restaurant in town. Okay? Então, essa é a única diferença. E por último, que a gente tem aqui, quando a gente fala em nome de locais, né? Quando a gente está falando em nomes próprios, a gente não usa o de em inglês, a não ser que esses locais sejam um grupo de locais, né? Que sejam um conjunto de estados, territórios ou países, como esses que estão aqui no exemplo. Então, a gente tem the United States. Por que a gente fala the United States? Porque a tradução, né, são os Estados Unidos. Então, é um grupo de estados, o nome do lugar. Então, a gente usa o the. The United Arab Emirates. Então, os Emirados Árabes. United Arab Emirates. Então, são os Emirados Árabes Unidos, né? Então, por isso também a gente usa o the, porque é um grupo. E, por último, the United Kingdom, o Reino Unido, porque é um grupo de países que formam o Reino Unido, né? Então, the United Kingdom, ok? Muito bem, então até aqui foi bem tranquilo, é o mesmo uso que a gente faz no português. Vocês viram que na tradução, quando tem em inglês, também tem em português, sem problemas, né? Agora é que a coisa pega, porque a gente vai ver quando não usa o de. Então, há situações onde a gente usa o artigo em português, mas a gente não usa em inglês. Então, vamos lá. Olha só, isso aqui é muito comum as pessoas errarem. Antes de nome próprio. Então, a gente tem 3 exemplos aqui para vocês verem que realmente não combina. Em inglês fica horrível se você colocar assim, não faz sentido, não errem, porque é muito feio, tá? Então, vamos lá. Para eu falar em inglês, a Karen é minha amiga, eu não falo the Karen is my friend. Eu não coloco the antes de nome próprio, nunca, nunca, nunca. Então, a frase fica, Karen is my friend. Karen is my friend, not the Karen, never, ok? O Brasil é um país grande. Brazil is a big country, not the Brazil is a big country. Brazil is a big country. Example number 3. O Obama foi presidente por 2 mandatos. Obama was the president for 2 terms. Então, não the Obama, o Obama. Obama was president for 2 terms, ok? E aqui o segundo exemplo é antes de possessivo, que em português a gente fala a minha mãe, o meu amigo, em inglês não vai, tá? Então você vai só falar minha mãe e meu amigo em todas as situações. Example number 1. O gato dela é peludo. O gato dela. Esse o em inglês não vai. Então, her cat is furry. Her cat is furry. A minha mãe é uma excelente cozinheira. Não the my mother. My mother is an excellent cook. E esse cook aqui eu queria falar para vocês também prestarem bem atenção, porque eu confundia, eu sempre achei que cozinheiro era só cooker, tá? Com ER, mas não. Cook, que é o verbo cozinhar, também significa cozinheiro, tá? Então você pode falar tanto cooker quanto cook, mas cook é mais usado do que cooker. Example number 3. O nosso vizinho é barulhento. Our neighbor is noisy. Não the our neighbor is noisy. Alright?
Muito bem, então aqui acabou a nossa parte da gramática do uso do artigo de, né? Espero que vocês tenham aí aprendido direitinho e entendido. E se tiverem alguma dúvida, por favor, me perguntem na aula, não deixem de perguntar. Agora a gente vai mudar o assunto completamente, a gente vai falar um pouco de comida. Então a gente já teve algumas aulas que falam sobre restaurante, vocabulário de restaurante, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então primeiro a gente começa com What's in your fridge? Então antes da aula eu quero que você dê uma olhada na sua geladeira e responda essas perguntas aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó. Let's talk about your eating habits. What will we find if we open your fridge? Então, a gente vai conversar, né, sobre os seus hábitos alimentares, o que você tem na geladeira, normalmente o que você compra, onde você guarda as coisas. Então, muito bem. Você tem vegetables. Which ones? Dairy products, soda, fruits, homemade or industrialized juice, leftovers, expired products, healthy food, salad dressing, candies, seasoning. If they are not in the fridge, where do you keep them? Where do you keep them? Então, se eles não estão na geladeira, onde você os guarda? Então, se tem alguma dessas coisas aqui que você fala, não, eu tenho isso, mas eu não guardo na geladeira. Aí você vai falar onde que guarda, tá? Então, vai ser só uma conversa sobre os seus hábitos alimentares, começando com o que tem dentro da sua geladeira, ok? What's in your fridge? E aí, aproveitando que a gente tá falando de geladeira, a gente vai continuar essa conversa no diálogo, tá bom? E depois vai ter também uns assuntos sobre restaurante. Antes disso, vocês têm uma lição de casa onde vocês vão relembrar uns phrasal verbs mais ligado à parte de cozinha, de cozinhar, de comida. Então aqui a gente já tinha visto os phrasal verbs algumas aulas, né, atrás, mas agora a gente vai ver uma maneira de usá-los. A gente viu as traduções, viu que eles existem, né? Viu alguns exemplos, mas a gente não se aprofundou em como usar. Então aqui tem uma explicação bem simples, bem básica de como a gente pode usar os phrasal verbs, ok? Muito bem. Então aqui fala. Você já conhece os phrasal verbs, correto? São aqueles verbos que juntados a uma preposição ou um advérbio têm um novo sentido. Há duas maneiras de organizar um phrasal verb em uma frase. A primeira maneira é escrevê-lo na sequência exatamente como ele é, colocando no tempo adequado, no passado ou no futuro, né? Então, escrevendo da maneira que ele é, né? O verbo mais a preposição e o advérbio na sequência. Tanto faz se ele está no passado ou no futuro, mas tendo essa sequência. A gente tem dois exemplos aqui. A gente tem o phrasal verb, que é o call off, que significa cancelar, e o phrasal verb pick up, que significa pegar. Muito bem. Então, a primeira frase que eu tenho é They called off the meeting. They called off the meeting. Eles cancelaram a reunião, né? E o segundo exemplo que nós temos aqui é Let's pick up the pace. Let's pick up the pace. Okay? Então, vamos pegar o ritmo. A segunda maneira de utilizá-los é separando o verbo da preposição ou advérbio que acompanha o phrasal verb, colocando o próprio substantivo entre eles. Ou pronome, né? Veja como as mesmas frases ficam. Então, aqui em cima a gente tinha lido They called off the meeting. Olha como a gente pode escrever a mesma frase usando o phrasal verb. They called it off, né? Em vez de eu falar meeting, eu falo it, né? Uso um pronome e coloco entre o phrasal verb, bem no meio dele. Então, they called it off, né? Eles cancelaram. E o outro exemplo é continuando usando o meeting e colocar o meeting no meio do phrasal verb também. They called the meeting off. Então, outra maneira aí separando o phrasal verb, mas ele continua sendo o phrasal verb. E aí o pick up. Let's pick it up. Então, em vez de eu usar o pace, né, que é ritmo, vamos pick it up, né? Então, it tá aí, vamos pegá-lo, né? Vamos pegar o ritmo, vamos pegá-lo.
Então, let's pick it up. Então, it no meio do phrasal verb. Let's pick up, let's pick the pace up. Então, the pace no meio do phrasal verb. Então, existem as duas maneiras. A gente pode usar o phrasal verb do ladinho, né, certinho, o verbo com o advérbio ou a preposição para formar o phrasal verb bonitinho, ou a gente pode separar o phrasal verb e colocar a preposição ou o nome no meio dele. Então, são essas duas maneiras, só para vocês não ficarem confusos. Vocês vão ver algumas situações dessa na lição de casa, então vocês têm que ter consciência que vocês podem utilizar dessa maneira também, ok? Maravilha, vamos pro dialogue. Dialogue slide number 8 and 9. What's for dinner? What's for dinner? Então, nós temos aqui um diálogo entre esposa e marido. Então, eu coloquei wifey and hubby, que são maneiras carinhosas de chamar esposa e esposo. Então, this is my hubby, this is my wifey. Então, quando a pessoa quer tratar com carinho, chamar esposo ou esposa, eles vão falar dessa maneira em inglês, ok? Então, vamos lá. Hello, honey. What are we having for dinner? I have no clue. Any suggestions? I wouldn't mind some Italian. Great idea. I could make the pasta from the scratch. I don't know. You make a mess when you cook pasta. I just cleaned the kitchen up. I promise I'll be careful and I'll clean it up after me. Okay then. Do you have the recipe? I don't need it. I memorized it. Nice. Teach me. So, the ingredients are 2 cups of all-purpose flour, 1 tablespoon of butter, 2 eggs, 1 teaspoon of salt. How do I mix them? First, combine the flour with the salt in a bowl and make a hole in the middle. Slide number 9. What about the other ingredients? Easy. In a second bowl, you crack the eggs and whisk them with a fork. Then you're gonna put the eggs and the butter in the hole you made with the flour. Mix everything with your hands until it becomes a soft dough. Once it's not sticking anymore, it's ready to be stretched. Can I mix it up on the counter? Yes, but first, spray some flour on the counter so it won't stick. I want to fold the dough on the counter. Okay, you can do that. What's next? Roll out the dough with a rolling pin and slice it in even pieces. Should I boil the water already? Yes, and put a little bit of oil and salt in it. Right. Once the water is boiling, you put the pasta and leave it there for 4 minutes, and the pasta is ready. Also, I'll make some tomato sauce, and we'll have a lovely Italian dinner. Muito bem, eu quero falar alguns detalhes aqui sobre essa tradução, tá? As palavras que estão em vermelho tem algumas traduções diferentes, algumas expressões. Então, tem esse aqui, from the scratch, né? Que é do zero. Esse do zero significa que você vai fazer ele caseiro, né? Então, qualquer coisa que você vai falar que você vai cozinhar from the scratch, por exemplo, eles estão falando de massa, né, de macarrão, quer dizer que eles não vão pegar aquele pacote de macarrão pronto e vão colocar na água, eles vão fazer a massa. Então, isso que significa from the scratch, que você vai fazer do zero. Aqui em cima dessa frase, ela fala I wouldn't mind some Italian. Então, eu não me incomodaria com italiano, parece que fica meio estranho, né? Mas é assim mesmo, assim, eles vão falar esse italiano é referente à comida italiana, né, claro, e ela quer dizer, eu não me importaria em comer uma comida italiana, né, traduzindo ficaria mais sentido, com mais sentido dessa maneira. Seguindo aqui, tem uma frase do hubby, que ele fala, clean it up after me. Então, o que significa clean after you?
significa que você tem que limpar o que você sujou. Então, a mesma coisa se falar tidy it up after you, né? Arrume, né? Ajeite, deixe do jeito que você viu antes de chegar. Então, quando alguém fala clean up after yourselves, né? Limpem depois de vocês, que seria a tradução ao pé da letra, significa que você tem que deixar limpo da maneira que você encontrou, ok? Do mesmo jeito que estava antes de você chegar. Então é isso que o marido tá falando. Aqui embaixo a gente tem um pouco de coisas que vocês vão ver em receitas, né? Uma colher de sopa, uma colher de chá, all-purpose flour, né? All-purpose flour, que é farinha de trigo, né? Que eles falam que é para todos os propósitos, que é a tradução literal. Então, a farinha para todos os propósitos é a farinha de trigo. E aí vai explicando alguns detalhes de como fazer a receita, né? Perfeito. Muito bem. Depois desse diálogo, a gente termina com Popular Food Places. Então, a gente tem uma lista aqui de lugares, né, de comida, como se chama em inglês e como que eles funcionam, né, para que serve. Então, eu vou ler aqui bem rapidinho, que a aula já tá ficando até comprida, né. Mas já tá acabando, gente, calma aí. Então, bar. Bar, né, é igual em português, a gente fala bar também, só vai mudar a pronúncia, né. Também pode ser chamado de pub. Então, bar ou pub, specialized on selling alcohol and snacks. Buffet, it's a French word, right? Então, é uma palavra que vem do francês. Então, ela tem esse som mesmo, buffet. Restaurant with a variety of food where you can go and help yourself. Então, esse help yourself também é uma expressão muito legal que significa se servir, né? Se você vai num lugar e aí tem comida, assim, a pessoa vai falar assim, se sirva, né? Fica à vontade. Help yourself significa que você pode pegar a comida, né? E se servir servir você mesmo. Comida para viagem. Food to go. When you go to the establishment and pick up the food yourself to eat at home. Churrascaria. You can call barbecue place or grill. Serve steaks à la carte or all you can eat. All you can eat é uma maneira de chamar rodízio, tá? Rodízio não é uma coisa comum em restaurantes americanos, acredito que na Inglaterra também não. Então, eles entendem que se você fala all you can eat, é um restaurante que você come à vontade. E aí você pode explicar que o garçom vai passando na mesa. Se for um buffet como à vontade, você pode falar it's all you can eat buffet. Que aí você se serve. Mas aí quando for rodízio, que nem de pizza e churrascaria, que é comum aqui no Brasil, você fala só all you can eat restaurant. Fast food. Fast food restaurant. Restaurants that usually serve junk food, such as McDonald's and Burger King. Lanchonete. You can call café, cafeteria, or coffee house. Casual place to have tea, coffee, and a light meal. Máquina de venda automática, vending machine. Those type of machines you insert a credit card or cash to buy something on the display. Restaurante coma à vontade, all you can eat restaurant. Restaurante de frutos do mar, seafood restaurant, focused on serving assorted types of fishes, also shrimps, octopus, squid, crab and shellfish. Okay, então aqui tem bastante vocabulário de frutos do mar nesse último. E, enfim, slide number 11, we have the vocabulary for the video, okay? So, that's it, the class for today. Hope you guys like it. If you have any questions, let me know, and I'll see you in live class. Kiss, kiss, kiss. Bye, bye.